Salve galera, aqui quem fala com vocês é Felipe, o seu bioblogueiro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola, a tal conhecida gripe espanhola, ela foi chamada de a mãe de todas as pandemias. E também ela é considerada a primeira grande pandemia do século XX. Ela aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, mas que aconteceu basicamente no início, do século XX. Essa gripe aconteceu entre 1918 e 1920. Se você gostou já de início sobre esse assunto, aproveite e se inscreva aí no canal, dá seu like, porque os conteúdos vão ser cada vez melhores. Então vamos nessa! Então, como eu falei, a gripe espanhola ela aconteceu no início do século XX. Ela aconteceu no ano de 1918 e 1920. Nesse mesmo período, todos sabem que ocorreu a Primeira Grande Guerra Mundial, Nesse período, a guerra estava já no seu fim e essa guerra também foi uma das coisas que favoreceram com que a gripe espanhola se alastrasse e se tornasse essa pandemia tão famosa que ela é. Uma gripe espanhola que não é de nenhum jeito espanhola, Por quê? Porque ela recebeu esse nome. Essa gripe, primeiro falando, ela foi causada pela influenza A, o H1N1. Durante esse período, a Espanha, ela foi neutra na Primeira Guerra Mundial. Então, ela não participou da Primeira Guerra. O que aconteceu? Ela tinha imprensa livre entre os países que estavam brigando e lutando durante essa guerra. Ela foi um desses países que levaram essa informação. Por quê? Durante a guerra, a França, os Estados Unidos e outros países que participaram, eles estavam omitindo, que existia essa gripe. Por quê? Para que suas tropas não fossem afetadas no fronte de batalha. Uma estratégia, como eu posso dizer, um pouco enganadora para a sociedade, fingindo que a gripe não existia e coisa e tal. Como é que essa gripe surgiu? Essa gripe surgiu, há duas hipóteses, Duas hipóteses principais. De que a gripe espanhola, ela surgiu, uma nos Estados Unidos e a outra hipótese é que ela surgiu na França. Então, a hipótese mais aceita no momento é que ela ocorreu nos Estados Unidos, no Kansas, num acampamento de treinamento militar lá. O paciente zero dessa gripe foi um cozinheiro, Albert Gitchell, que ele foi diagnosticado com um tipo de gripe e morreu pouco tempo depois. Só que aconteceu um fato bastante estranho naquele momento, Cerca de 1.000 militares que estavam nessa base em Fort Riley, no Kansas, morreram 14 dias depois, após terem descoberto que esse paciente tinha essa gripe. E a outra hipótese foi que as tropas britânicas levaram essa gripe durante o momento em que elas estavam instaladas na França, na cidade de Étaples. Por quê? Porque nessa cidade ela se transformou numa base britânica, como eu falei, porque ela ficava próxima ao Canal da Mancha. Por estar com essa proximidade do Canal da Mancha, facilitava a chegada das tropas da Inglaterra para a França. E o que aconteceu? Essa cidade era uma cidade pequena, tinha 5.000 pessoas, e durante esse período da guerra, principalmente no final, em 1917, que foi quando acredita-se que essa gripe surgiu lá em Étaples, mas basicamente em novembro de 1917, vários médicos patologistas lá, militares patologistas no caso, eles diagnosticaram que diversas pessoas morreram de uma gripe que ninguém sabia o que era, que tinha uma alta mortalidade naquela região. Então fica a dúvida, quem realmente espalhou a gripe espanhola, que não é espanhola, pelo mundo? Ela acabou chegando em vários lugares, várias cidades, vários países que eram colônia britânica. Porque naquele momento a colônia britânica ela não era só apenas a Grã-Bretanha, ela tinha vários países, várias ilhas em vários continentes que os soldados foram
convocados, né, para participar da guerra e foram, sei lá, vinha de Samoa, vinha de uma colônia britânica na África, vinha de colônia britânica na América e etc, no Caribe, e foram formando toda essa tropa, já que a tropa britânica era muito grande. Porém, todos sabem que os Estados Unidos, ele entrou na guerra já quase no final, para pegar já a rebarba da guerra, entendeu? E se consagrar de certa forma. E o que poderia também ter ajudado, caso essa gripe tenha vindo dos Estados Unidos, né, e se alastrado? Vários fatores. Todo mundo sabe que durante um período de guerra há má condições de higiene. Proveniente de quê? Das trincheiras, das tropas que moravam dentro das trincheiras. Isso é, infelizmente, é o que acontecia. As tropas viviam aglomeradas em bases avançadas, em bases militares da Europa durante essa guerra, e fazia com que essa infecção se proliferasse muito rápido, essa doença se proliferasse muito rápido. E outro fator muito comum que fez com que essa gripe se tornasse tão mortal foi que, normalmente, quando a pessoa é assintomática, ela vai se curar, tem uma gripe leve, vai se tratar. E as pessoas que têm uma doença, uma gripe mais virulenta, mais forte, elas são isoladas. Só que aconteceu o quê? O inverso. Pessoas que tiveram gripe extremamente virulentas, com a carga viral muito alta, eram mandadas de volta para os Estados Unidos ou para suas cidades natais. Isso fez com que o vírus com a carga viral maior circulasse durante esse período. Então, tipo, as pessoas que acabaram tendo o vírus e acabaram pegando esse vírus, não pegaram a forma com a carga viral mais fraca, e sim a forma com a carga viral mais pesada. A gripe espanhola, ela teve cerca... Não há dados conclusivos, porque naquele período várias mortes receberam alcunha de ter ocorrido devido à guerra. Então várias mortes foram omitidas como mortes ocasionadas pela gripe espanhola. Porém, há relatos científicos de que de 20 milhões, que é algo basicamente relacionados às mortes que ocorreram da guerra, até 100 milhões de pessoas. Porém, pesquisas científicas atuais indicam que cerca de, no mínimo, 50 milhões de pessoas foram mortas pela gripe espanhola. E, pasmem, 1/4 da população mundial foi infectada. Significa que 500 milhões de pessoas foram infectadas. Naquele período, naquele momento, a população mundial era de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. O Brasil mesmo não saiu ileso, porque as tropas brasileiras, elas também participaram da guerra, apesar de que teve uma participação pífia na Primeira Guerra Mundial. Isso todo mundo sabe. A história está aí para falar. Em 1918, mais ou menos em setembro, um navio do Correio Real britânico, né, chamado SS Demerara, ele trouxe vários tripulantes que estavam infectados, que vinham da Europa fugindo da guerra. E o que aconteceu? Esse navio, ele atracou em Recife, depois atracou em Salvador e no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, a pandemia da gripe espanhola, ela assolou todo o país, né? Também no Brasil há dados inconclusivos, dados que não tem tanta certeza de que mais ou menos 35 mil pessoas morreram da gripe espanhola. Porém, a gente sabe que com a população brasileira ser muito grande, esse número provavelmente foi maior, já que naquele período não tinha notificação compulsória de doenças.
não tinha um sistema de saúde muito bom, sendo muitas mortes, acabaram seu diagnóstico conclusivo se foi gripe espanhola ou não. E o que aconteceu nesse período aqui no Brasil, né? O Brasil, no começo, a turma não acreditou, como qualquer coisa, achando que era uma besteira, que isso não ia dar em nada e tal. Porém, depois de algum tempo, viu que a situação era extremamente grave dessa gripe. Extremamente grave. E na época, Carlos Chagas, que era trabalhava na questão da saúde, né? Que ele era um sanitarista e biólogo. O que ele fez? Ele criou uns protocolos para tentar evitar o aumento dessa pandemia, essa proliferação dessa pandemia aqui no Brasil. E os protocolos mais conhecidos, né? A utilização de máscaras, isolamento social, higienização de mãos, evitar o contato. No final das contas, aqui no Brasil, a gripe, né? Ela durou cerca de 1 ano e meio, né? No mundo inteiro, ela durou 2 anos e ela foi devastadora. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo, né? Agora, com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curtam. Compartilhe aí com seus amigos que querem aprender um pouco sobre a gripe espanhola. Se vocês gostaram desse conteúdo, coloque aí nos comentários porque eu posso fazer outros vídeos de outras epidemias e pandemias que assolaram o mundo, como peste negra, como o recente coronavírus, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações de quando tiver um próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu aí pela atenção.